Olá, good morning, bom dia, bom dia. Eu aqui hoje estou aqui no meu jardim do fundo. Todo coberto, está chovendo. Ontem foi 34 graus e hoje já desceu aqui nessa arinha, está 21 graus. Então, de 34 para 21, aí volta a blusinha de novo, né, gente? Eu estou aqui na minha área do fundo, olha aí, ó. Tem vários ambientes aqui. Tem esse aí e tem esse aqui em que eu estou agora. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Tem esse ambiente aqui que eu estou agora. Eu estou sentada numa outra cadeirinha aqui, que é assim, tá vendo? Então, ali está os quartos, né, do lodge, né, os quartos que os meus filhos usam para quando eles vêm de férias. São dois quartos ali no fundo, tem a entrada, um quarto do lado de lá e outro do lado de cá. Olha que coisa mais bonitinha que está o meu pé de. Deixa eu ver se dá para mostrar o meu pé de banana que eu trouxe lá de Chico. Comprei o pé de banana lá e trouxe. E tá ali, ó, tá indo, progredindo. Tá bonitinho ele. Finalmente eu tenho um pé de banana de verdade. A bananinha, a maçãzinha pequenininha, ó, chama a banana de chip, né? Então, ela é natural de lá. Natural assim, né, gente? Não sei quem que levou o pé de banana para lá, o primeiro pé de banana que levou, mas aí ele é pequenininho, ele parece a banana maçã, bem pequenininha, assim. Não desse tamanhozinho, né? Desse tamanho assim, ela não cresce muito, não. Parece bem com uma banana pequenininha, né? Então, como algumas pessoas me pediram para falar mais sobre a minha vinda aqui para a Inglaterra, como é que eu cheguei aqui, o que eu trabalhava, qual era o meu trabalho, como eu consegui sobreviver aqui nesse lugar. Bom, gente, quando eu cheguei eu não falava inglês de jeito nenhum. Tinha aquele inglês de escola, que é o good morning, só isso, né? Excuse me, sorry. Então foi muito difícil para mim, porque eu cheguei aqui já com 4 filhos. 2 estavam na escola primária, mas 2 já estavam na secundária. Então, a escola primária, que você vai na escola mesmo e faz a matrícula, mas a escola secundária você tem que aplicar para o governo, né? E eu lá sabia disso. Aí eu fui na escola lá, na secundária, né? E falou, não, você tem que aplicar e eles vão jogar você na área que você estiver morando. Como na época eu ainda não estava morando em lugar nenhum, eu tive que colocar onde eu estava, que era um hostel. Então, a gente mesmo que tem que ir lá. E a gente, agora você imagina, eu ir conversar sem inglês nenhum para matricular 2 crianças, né? Ai, ai. Foi muita humilhação que eu sofri aqui, viu, gente? Porque as pessoas falam assim, por que você ainda não fala inglês? Por que você veio para cá sem falar inglês? Então, hoje, quando as pessoas falam, quero ir para aí, a primeira coisa que eu falo, gente, aprende pelo menos o básico para você não sofrer tanto e não ser tão humilhado. Eu fui muito humilhada, gente, porque não falava. E, e a coisa mais estranha é que as pessoas que mais me humilhavam eram as pessoas que também tinham sido estrangeiras. Os indianos não tinham paciência nenhuma comigo. Então foi muito difícil. Foi muito difícil, porque a maioria das pessoas que trabalham para o governo aqui são esse tipo de, né, essa nação. Eles vieram para cá há muito tempo, por volta de 1940, 1930. Então, na época da Rainha Vitória, né, também. Então, a Rainha Vitória, ela fez uma, um, uma ligação muito grande com a Índia, né? Ela ia lá na Índia visitar também. Então, nessa época, eles trouxeram muita gente para trabalhar de motorista de ônibus. Aí, depois da Segunda Guerra Mundial, eles trouxeram gente do Caribe para reconstruir a cidade, para reconstruir o país, né? Então, tem essas histórias assim. Aí, quando eu cheguei na casa de alguns amigos, tá?
Eles hospedaram, eles estavam viajando de férias e aí ofereceram a casa para a gente e a gente ficou nessa casa 2 semanas. Depois que nós saímos daí, nós fomos para um outro lugar, uma outra área, chamada Hackney. Eu vim para Cannintown, aí depois eu fui para Hackney. Em Hackney, a gente estava na casa de outra família, era um apartamento só de dois quartos, gente. Foi muito difícil. Nós ficamos lá mais de mês nessa casa, e aí eu comecei, foi o primeiro trabalho que eu tive, porque eu conheci uma outra brasileira que ela também estava recém-chegada e ela tinha mesmo um pouquinho mais velha que eu, ela era, na verdade. E aí, na época, né? E aí ela também era costureira. Aí nós resolvemos ir atrás de alguma coisa na área que a gente conhecia, né? Que era costura. E nós achamos uma fábrica de terno. E aí nós fomos lá, a gente podia ir andando do apartamento e ela que morava pertinho também ia andando. E nós fomos, foi o primeiro trabalho que eu consegui. Mas como eu fiquei nessa área só por um mês, porque é muito difícil você estar com 4 crianças na casa de outras pessoas, né, gente? É muito difícil. Aí um outro casal ia de férias também por 2 semanas, e aí ofereceram a casa deles para a gente ficar. Voltamos para Canintal. E por que nós voltamos para Canintal? Eu não tinha mais como trabalhar na fábrica, né? E a minha amiga continuou na fábrica, ela continuou lá até ela ir embora para Portugal. Ela ficou trabalhando nessa fábrica. Eu não pude continuar na fábrica porque eu mudei de área, né? E quando eu mudei de área, ficou muito mais difícil para mim, porque aí não tinha essa área que eu estava, que eu mudei, não tinha esse tipo de coisa, né? De fábricas. Então, eu fiquei sem trabalhar um tempo, até que o pastor da igreja inglesa que nós estávamos frequentando, ele ficou com muita pena, porque chegou um dia, um domingo, a gente não tinha para onde ir. Eu com 4 filhos. Aí ele pegou e ofereceu para a gente ficar na casa dele e ele ia me ajudar a conseguir uma casa. Esse pastor maravilhoso, amigo da gente até hoje, ele que na casa dele ele me levou para o council e aí nós fizemos a aplicação e o council nos deu uma residência, um lugar provisório, né, para a gente ficar, que era um hotel. Aí nós fomos para esse hotel. E aí, quando eu estava nesse hotel, eu comecei a fazer cleaner. Aí fui para o cleaner. As crianças ficavam no hotel e eu ia fazer o cleaner e voltava. Eu consegui 2 casas para fazer cleaner. Foi assim que eu comecei. Quando eu consegui a casa mesmo, que a gente conseguiu a casa, aí eu já estava trabalhando mais, eu tinha mais, né, fazia mais cleaner. Eu fiquei fazendo cleaner, gente, por mais de, deixa eu ver, comecei o cleaner em 1995 e fui sair do cleaner 10 anos depois. E aí, 10 anos depois, eu comecei a trabalhar no telefone, eu comecei a costurar também, de novo, comprei uma máquina, uma máquina de costura industrial. Aí achei algumas fábricas que eram um pouquinho longe, mas eu ia buscar, eles traziam, ou eu ia buscar as costuras, fazia e levava de volta. Eu fiz isso por mais de quase um ano eu fiz isso, tá? Eu fiquei com a máquina aqui, trabalhava durante o dia. Eu trabalhei em hotel, também costurando. Então foi assim, foi esse tipo de coisa. Depois eu fui para o cleaner, depois dessa factory, eu fui para o cleaner de novo, voltei para o cleaner de novo. Aí fui limpar a pub, né? A pub é um tipo de bar, né? Que é muito, muito tradicional aqui. Eu limpei pub e fiz cleaner durante todos esses anos. Aí em 2005, 2006, foi 2006, eu montei um salão, porque aí eu já estava fazendo alguns cursos
Eu fiz curso de terapia, de massagem terapêutica. Então, eu resolvi montar um salão com uma amiga minha, que ela era cabeleireira, então eu fazia a parte de estética e ela fazia cabelo. Mas não deu muito certo, por uma série de questões, uma série de coisas. Inclusive, ela voltou para o Brasil, essa menina. Então, mas eu mesmo assim ainda fiquei quase 2 anos trabalhando nesse lugar. Aí como eu já havia feito vários cursos de terapia, inclusive a holística, terapia holística, que é que chama, né, que é aquela que usa é, cristais, que usa algumas técnicas do Havaí, algumas técnicas da Índia, né? Então, eu acabei trabalhando nisso por mais de 10 anos. Aí foi que eu consegui fazer muita coisa, porque é uma área de muita necessidade, né, gente? Aqui na Inglaterra tem muito velho, tem muita gente que tem problemas de saúde, problemas de estética, né? Então, eu trabalhei muito tempo fazendo isso. Eu aposentei fazendo massagem terapêutica. Então, foi a última coisa que eu fiz. Depois que eu aprendi inglês, fiz os cursos, né? Eu fiz, sei lá, uns 8 cursos nessa área, gente. Eu também fiz um curso aqui de trabalho, de lidar com velhos também, né? Com um corpo mais fragilizado. Então, foi um período assim, muito interessante. Aí eu viajei muito, porque eu ia trabalhar em outros lugares. Eu trabalhei na Escócia, eu trabalhei na Irlanda, trabalhei em Wales, tudo nessa área, né? Nessa área de. Tanto é que hoje eu consigo não envelhecer tão rápido, não perder, né, assim, a pele e tudo, não está tão desgastada, apesar de estar com já 72 anos, por causa dos meus cursos que eu fiz. Porque eu aprendi a lidar com o corpo humano, né? Então, por exemplo, eu uso muito a medicina de ervas, né? Tanto é que na minha casa eu tenho ervas de tudo quanto é jeito. Eu tenho até ervas do Brasil aqui, viu, gente? Eu consegui. Então, por exemplo, a minha água é toda assim, com ervas. Essa semana, ontem e hoje, eu estou tomando água com aquele. É um tipo de bambu que eu trouxe uma raizinha desse bambu lá de Chipre, que é o bambu de Chipre, e ele é medicinal. Então, como eu cortei outro dia, o bambu estava muito alto, né? Caindo no caso do vizinho, eu tive que cortar ele, peguei as folhas e guardei, e eu estou fazendo chá dessas folhas. Então, ontem e hoje, eu estou tomando a água todinha, eu faço chá de infusão. Então, cada dia, gente, a minha água tem um sabor diferente. Porque eu realmente uso, viu? Eu uso as plantas que eu tenho aqui, todas as plantas que são medicinais, eu tomo, todas. Então foi isso. Hoje eu sou aposentada, eu aposentei, né, como terapista, como holística terapista, então hoje eu sou aposentada e estou tendo tempo da minha vida. Aí você pergunta, compensou, Miriam, você sair do Brasil e para mudar, né? Gente, eu acho que eu daria certo em qualquer lugar que eu estivesse. Se eu tivesse continuado no Brasil, eu também teria conseguido vencer, porque está na minha natureza, né? Eu sou uma pessoa muito determinada. Eu não desisto fácil de jeito nenhum. Eu procuro muito a direção do Eterno para tudo, para tudo. E à medida que eu fui levando na cabeça, eu fui aprendendo, né? Eu fui aprendendo mais.
Então hoje você pergunta assim, Miriam, compensa você sair do Brasil como você fez, né, com 4 filhos? Foi muita. Eu vim com os 4 filhos, gente, não deixei ninguém para trás. Então foi, olha, é difícil, gente. Não é fácil. Mas se você confia no Eterno, se a sua confiança não é no seu próprio braço, se a sua confiança é no Eterno, e se você tem coragem de enfrentar qualquer situação, de dormir num quarto com todos os seus filhos por muito tempo, de precisar do favor dos outros sem orgulho, porque foi o que eu precisei muita ajuda desse pastor, então, do pastor Cal, foi assim, sabe? E se você. É a vontade do Eterno, né, gente? Se você está na vontade do Eterno, as coisas vão acontecendo, né? Por exemplo, como é que eu consegui a casa? A casa, todas as vezes que eu ia fazer as entrevistas, eu orava, falava, Senhor, põe um anjo lá para me atender. Eu falava, Senhor, você sabe que eu não tenho condições nenhuma do cão se me ajudar. Eu não tenho tempo de Inglaterra. Eu cheguei aqui, gente, a casa eu consegui aqui, eu tinha 3 meses que estava na Inglaterra. 3 meses. Isso nunca acontecia. Foi o Senhor mesmo, foi o Eterno mesmo que na sua infinita misericórdia, ele fez o milagre. Mas eu orava, gente. Eu chorava no pé do Eterno. Eu fechava a minha porta, entrava lá para o Senhor. Se o Senhor me trouxe aqui, o Senhor vai providenciar. Eu tenho 4 filhos. Eu preciso de um lugar para eles. Eu realmente, eu levei a minha questão para o pé do Eterno para que ele me ajudasse, porque eu não tinha outra forma. Eu não tinha nenhum direito legal. Eu não trabalhava, gente, eu não tinha uma carteira, um trabalho fixo. O meu trabalho era de cleaner, e cleaner não dá, você não tem como apresentar um papel para ele, falar que você consegue fazer isso ou aquilo, que você tem esse encana. O rapaz, quando eu fui fazer a última entrevista para receber a casa definitiva, porque que eles dão uma casa provisória, primeiro eles dão um hotel, depois dão um lugar provisório, uma casa provisória, depois eles te dão a definitiva. Essa aqui é a definitiva. Quando eu fui fazer a entrevista para a definitiva, o cara olhou para mim e falou assim, olha, você não tem condições nenhuma de ter essa casa, mas eu vou dar essa casa porque eu te vi na igreja, ele me viu numa igreja inglesa, com os meus 4 filhos, um de cada lado. Ele me perguntou assim, como é que você consegue fazer a conta bater no final do mês? Como é que você consegue? Aí eu olhei para ele e falei assim, eu não faço conta nisso. Eu falei mesmo para ele, eu não faço as contas, eu não conto quanto eu tenho e quanto eu gasto. Porque se eu fizer isso, eu fico louca. Então eu confio que Deus vai me ajudar no final do mês e que eu vou conseguir cumprir os meus compromissos. E eu sempre cumpro os meus compromissos. De uma forma ou de outra, o Senhor providencia. Eu falei desse jeito para ele. Como ele era cristão e tinha me visto na igreja, ele não falou nada no começo, ele só falou no fim, quando ele disse, eu vou te dar a casa, porque eu vi você na igreja com seus 4 filhos. Olha aí, eu fui numa igreja, foi a única vez que eu fui naquela igreja, eu não tinha ido outra vez naquela igreja, não era a igreja que a gente frequentava, entendeu? Eu frequentava a igreja brasileira, mas nesse dia tinha uma programação especial e nós fomos para lá. E ele me viu sentada lá com as 4 crianças, 2 de cada lado. Olha como é que o Eterno trabalha. Mas antes de ir, eu falei assim, coloca um anjo. Podia ter sido outra pessoa, gente. Se tivesse sido outra pessoa, eu não tinha conseguido. Eu não sei o que seria de mim se não fosse aquele anjo que o Eterno colocou no meu caminho. Ele era um indiano.
Nunca vou esquecer o rosto dele. Mas foi assim. Foi tudo no milagre. Tudo foi no milagre do Eterno. Então, se você quer vir para qualquer lugar, ou para os Estados Unidos, ou para a Europa, para qualquer lugar que você vá, não vá sem a permissão do Eterno. Não vá se o Senhor não te levar. Porque se o Senhor está te levando, Ele vai com você. Lembra quando nós estudamos sobre Jacó? Quando José mandou o Jacó vir, o que o Jacó fez? Ele primeiro foi para Betel. Primeiro ele chegou em Betel, fez um sacrifício, o Senhor falou, Senhor, eu não quero ir. Eu não quero sair daqui. O Senhor disse, vai, porque eu vou descer com você. Ah, se o Eterno desce com você, tudo, tudo dá certo. Mas se ele não for, não vai. É como você fala assim, Miriam, mas como é que eu vou saber? Gente, é uma coisa que é de dentro. É de dentro do coração. Se você sentir que aquilo é bom para você, não vá porque você ouviu uma profecia, ou não vá porque alguém falou que é bom, não vai porque alguém te aconselhou, não. Vai se o Senhor te mandar. E você sente isso no seu coração. E mesmo assim, gente, as lutas foram muitas. Quantas vezes eu pensei em desistir? Aliás, eu até programei para ir para o Brasil no ano 2000. Tinha 6 anos que eu estava aqui. Aí, eu já estava nessa casa. Eu cheguei aqui, eu peguei essa casa 2 anos depois que eu estava aqui. Olha, 2 anos depois que eu estava aqui na Inglaterra, eu peguei essa casa definitiva. Não foi nem 2 anos, porque não foi 1 ano e meio. Que eu cheguei em 2024, 1994, em 1996, janeiro de 1996, eu já estava aqui, foi 1 ano e meio depois que eu cheguei na Inglaterra, eu recebi essa casa definitiva. Gente, era um milagre, foi um milagre assim. As pessoas falam assim, você não vai conseguir. Se o Senhor me der, eu vou. E o pastor Cal veio me visitar. Veio me visitar. Aí eu falei para ele dos meus planos. Ele falou, pastor, eu estou pensando em ir embora do Brasil, agora no ano 2000. Aí ele olhou para mim e falou assim, Miriam, se o Senhor te plantou aqui, você não volta. Eu fiquei tão triste quando ele falou isso, porque a minha vontade era de voltar, ficar junto da minha mãe, do meu pai, criar os filhos junto deles, né? Mas aí realmente as coisas aconteceram de uma forma que eu não tive como voltar. Eu não tive como voltar. Porque eu não voltaria sem todos os meus filhos. E aí os 2 mais velhos não queriam. A Ana começou um namoro com um rapaz, depois ela ficou morando com ele um tempo. E o Rodrigo também já estava bem encaixado, trabalhando e tudo, então eu falei, não, sem os 4 eu não volto, eu só volto se for com os 4. E aí, por amor a eles, eu fiquei. Por amor aos 2 mais velhos que não queriam voltar para o Brasil. Então, gente, se o Senhor tem um plano, as coisas acontecem. E quando as coisas acontecem, aí você pisa no chão, porque o chão é seu. Tá? Então, foi assim, eu fiz tudo aqui, viu, gente? Eu fiz de tudo aqui nessa terra. Trabalhei muito. Trabalhei bastante. Sustentar uma casa, 4 filhos, é bem, bem complicado. Mas se você é vencedora, se você é uma guerreira, né? Aliás, uma das coisas que eu aprendi estudando hebraico e estudando com os rabis é que aquele texto que o pessoal fala da mulher virtuosa, em hebraico não é virtuosa, não, é guerreira. A mulher soldado. A expressão que está lá não é de virtude, não, é de soldado.
A palavra lá, a mulher guerreira, a mulher soldado, tá? Se você é uma mulher soldado, guerreira, que vai à luta, que não tem medo, que pega a bigorna e vai, ah, não tem nada que te impeça de fazer aquilo que o Eterno quer, tá? Então tá. Para você que queria saber o que eu aprontei aqui, o que eu trabalhei, pois é, de tudo, minha filha. De cleaner, de costureira, de limpar bar, pub, restaurante. Eu trabalhei em restaurante também, fui lavar panela em restaurante. É tudo que um estrangeiro faz quando chega no outro país. Tá? Eu fiz. Até que eu resolvi trabalhar para eu mesma, né? E aí fui estudar. Fui fazer curso para poder sair do cleaner para fazer uma coisa melhor, né? Assim, não é que fazer cleaner é ruim, mas para me dar uma estabilidade financeira, né? Porque como cleaner eu não tinha condições de me aposentar, né? Mas fazendo como terapista, sim, seria uma aposentadoria melhor. Então eu procurei o que foi melhor porque hoje eu estou mais tranquila, né, gente? Então tá, fiquem com Deus, tenham um bom dia para todo mundo. E olha aí, ó, eu venci, graças a Deus. E é o propósito que ele tinha na minha vida e na vida dos meus filhos. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Gente, o Senhor me deu tudo isso porque ele tinha um propósito. E o propósito não é meu. O propósito são os meus netos. Que ele me trouxe daqui. Eu já falei isso para vocês. Eu tenho netos gregos, tenho neto francês, tenho neto inglês. Metade, né? Brasil, França, Brasil, Inglaterra, Brasil, Grécia. Tá bom? Então tá. O propósito do Eterno sempre, sempre sobrepõe os nossos propósitos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Se você tem um chamado para sair fora do Brasil, confia no Eterno, vai à luta, você vai conseguir. Tá bom? Tchau, tchau. Agora eu vou cuidar.